Quando nossos recursos naturais se esgotaram na Terra, não restou outra alternativa senão buscar novas fronteiras. Assim, uma equipe corajosa foi enviada ao espaço para garimpar riquezas em um planeta ainda não mapeado. Mas, ao chegarem, depararam-se com uma ameaça mortal que não estava nos planos e que poderia exterminar todos eles sem hesitação. Mudando de foco, o cenário aqui na Terra também não estava nada fácil. 3 anos atrás, um vírus que ataca plantas começou a devastar nossos ecossistemas. Esse tal vírus não só destrói a vegetação, como também deixa quem come essas plantas doente com problemas sérios no sistema imunológico. Sem contar que, com menos plantas, o oxigênio no ar diminuiu para 10%, causando um aumento em catástrofes naturais por todo o globo. Os melhores cientistas do planeta estão quebrando a cabeça, mas até agora nada de cura. Todos já estavam começando a perder as esperanças de que vamos conseguir dar a volta por cima. Nesse cenário caótico, surge uma luz no fim do túnel. O Projeto Gemini, uma iniciativa do Dr. Steven, baseada em 2 artefatos alienígenas que uns paleontólogos encontraram há um tempinho. Esses objetos são tão antigos que são de uma época em que nem existia vida por aqui. A equipe do Dr. Steven não só estudou esses materiais mega resistentes, mas também conseguiu fazer réplicas deles. Com isso, eles construíram uma nave espacial capaz de explorar as galáxias sem precisar de tripulação, encontrando um planeta que parece bom para começarmos do zero. A tal esfera, um dos artefatos, tem a capacidade de criar vida. E depois de muito quebrar a cabeça, a equipe conseguiu entender como ela funciona. Isso também confirma aquela teoria de que a vida aqui começou com uma ajuda extraterrestre. Agora, um grupo formado por médicos e pilotos das Forças Armadas está pronto para tentar criar essa nova Terra, a Terra 2.0, num sistema solar chamado TESS, a algumas centenas de anos-luz de distância. O Dr. Steven, que é casado com a Amy, está no centro dessa missão arriscada. Amy, que está com o coração na mão, não quer que ele vá. No dia do lançamento, ela corre até a base, tentando fazer ele desistir, mas chega tarde demais e só pode assistir enquanto a nave decola, deixando a Terra para trás. Para piorar, uma rachadura suspeita aparece na esfera alienígena, bem quando estão saindo da atmosfera. A nave usa a tecnologia do motor Alien para abrir um portal que distorce o espaço, permitindo que eles atravessem o universo num piscar de olhos. Mas algo dá errado logo após o salto. Eles não chegam ao sistema TESS, mas sim a algum lugar desconhecido. Steven, frustrado e preocupado, acaba colocando a culpa no engenheiro Peter, acusando-o de ter errado as coordenadas e o afasta de suas funções. Logo após tentar relaxar um pouco, Steven se pega pensando em Amy, e naquela vez quando ele ativou a esfera pela primeira vez, visualizando uma bizarra silhueta humanoide que evaporou quase instantaneamente. Ele solicita à equipe que faça o possível para determinar a trajetória do salto realizado, mas descobrem rapidamente que isso é impraticável. Os dados estão todos embaralhados, como se estivessem dançando entre a terceira e a quarta dimensão. Enquanto isso ocorre, Peter, inquieto e solitário, em seu cubículo técnico, decide pegar uma das câmeras de segurança para examinar a esfera por conta própria. Neste exato momento, o computador principal soa um alarme informando que a escotilha de reparo foi aberta e que um objeto não identificado está se aproximando. Todos ficam chocados ao verem Peter, agora congelado, flutuando no vácuo do espaço. O Dr. Dave especula que Peter não suportou o peso de seu erro e escolheu um fim trágico para si, mas a Dra. Leona, que conhece Peter há anos, rejeita veementemente essa teoria, insistindo que ele jamais faria algo assim. Steven, frustrado e impaciente, critica Leona por sua emoção e a designa para assumir as responsabilidades de Peter. Nós deste canal trabalhamos com o que amamos. Transformamos nossa paixão por filmes e séries em fontes de renda em dólar. E você pode fazer igual a nós e usar sua paixão por qualquer assunto para ganhar dinheiro. Seja com game, esporte, moda, entretenimento, música. Tem uma aula gratuita te mostrando passo a passo. O link está no primeiro comentário fixado. Mais tarde, em um momento de vulnerabilidade, Dave confessa que a perda de sua filha quase o levou a cometer o mesmo ato desesperado. Mas ele decidiu que ainda poderia ser útil. Agora, com a missão parecendo sem fim, ele se sente desolado novamente, mas Steven o assegura de que juntos encontrarão uma saída. É então que a nave encontra um planeta composto inteiramente de rocha vulcânica. Apesar da ausência de oxigênio, as condições externas não são hostis, indicando que só precisariam de máscaras respiratórias para explorá-lo. Steven vê isso como a oportunidade perfeita para executar seu plano, e está ansioso para aterrissar, mas o Capitão Ryan intervém, alertando que a análise do planeta ainda não está completa, e que Steven está comprometendo imprudentemente a segurança de todos. Steven, contudo, ignora os protestos,
e declara firmemente que as decisões finais passam por ele. A equipe se prepara para descer ao planeta em um ônibus espacial, enquanto o oficial Richard fica na nave-mãe. À medida que se aproximam do planeta, uma tempestade violenta os surpreende, forçando-os a ativar os propulsores de frenagem para reduzir a velocidade da descida, o que esgota todo o combustível disponível e elimina a possibilidade de retorno. Essa manobra arriscada se torna sua única chance de sobreviver. Assim que o ônibus toca o solo, a tripulação inteira desmaia, e no limiar entre a consciência e o sono, Steven sonha com o momento em que deu a Amy uma pulseira feita de um fragmento da antiga esfera, simbolizando a união das duas coisas mais importantes de sua vida. Logo após recuperarem a consciência, a equipe não perde tempo e se lança de volta ao trabalho. O ônibus espacial, por sorte, não teve danos significativos, mas o combustível está no limite, o que os deixa presos ali mesmo. Para Steven, isso não é um problema. Afinal, a missão era permanecer no planeta por 4 anos, e mesmo não tendo pousado no local planejado, ele está otimista com a possibilidade de usar uma das grandes cavernas locais como abrigo para a esfera. Enquanto isso, uma descoberta inquietante ocorre nos recantos escondidos do ônibus. Uma substância viscosa começa a escorrer pelas paredes. Paralelamente, na nave-mãe, Richard faz uma inspeção nos outros compartimentos e encontra a mesma substância pegajosa, além da câmera que havia sumido. A tripulação então se veste apropriadamente para o ambiente externo e transporta a esfera até a caverna selecionada, ativando-a com sucesso. Após garantir que a esfera está operacional, retornam ao ônibus para iniciar a coleta e análise de dados. No entanto, Ryan interrompe bruscamente as atividades para declarar que a lei marcial foi imposta na missão. Ele justifica sua decisão ao compartilhar um vídeo perturbador enviado por Richard, imagens de Peter gravando a si mesmo enquanto inspecionava a esfera, uma precaução contra futuras acusações de erro. O vídeo mostra o momento em que Peter abre a porta do motor e é atacado por algo que se move nas sombras, que o ataca violentamente antes de arremessá-lo para fora da nave. A câmera falha em capturar claramente a criatura, mas Richard esclarece que, após revisar todas as imagens, concluiu que o alienígena os acompanha desde a Terra, escondido dentro da esfera como um cavalo de Troia, provavelmente causando a falha no salto espacial. E agora, a criatura está no planeta com eles, detectável pela interferência que causa no campo eletromagnético. A revelação é interrompida por Dave, que percebe uma anomalia no sistema. A esfera está executando um programa desconhecido, diferente do que foi inicialmente carregado. Steven, ansioso, quer ir imediatamente verificar a esfera, mas Ryan o impede, acusando-o de esconder informações vitais. Ele revela que Richard também descobriu gravações de Steven vendo a estranha forma humanoide na Terra meses antes, evidenciando que Steven sabia do risco potencial e não compartilhou, implicando-o indiretamente na morte de Peter. Aflito com as acusações, Steven sai apressadamente da sala, refletindo sobre todo o esforço e dedicação que ele e Dave investiram no projeto. Steven estava incerto sobre a presença de Dave na missão, considerando o luto recente pela perda de sua filha. Contudo, Dave insistiu que estava preparado e motivado pela ideia de construir um mundo melhor, um lugar onde tragédias como a de sua filha não se repetissem. Impulsionado por essa convicção, ele acabou convencendo Steven. Logo depois, em um momento tenso, Steven procurou Dave, propondo que escapassem juntos pela escotilha de ar para inspecionar a esfera sem o conhecimento de Ryan. Dave hesitou inicialmente, preocupado em desafiar as ordens de Ryan, mas as lembranças de sua filha e o desejo de proteger o futuro o fizeram mudar de ideia. Ao chegarem à caverna, um choque. A esfera estava gerando vida extraterrestre em um ritmo alarmantemente acelerado, devido a um reajuste nas configurações que nenhum deles havia autorizado. Steven mergulhou no ajuste dos controles da esfera, ignorando os apelos de Dave para que reconsiderasse e discutisse o plano com todo o grupo. Enquanto isso, Dave, alerta, monitorava o radar e percebeu que o extraterrestre se aproximava. Em um gesto desesperado para mover Steven, ele disparou um tiro de advertência. Steven reagiu sacando sua própria arma, mas a tensão foi interrompida pela chegada iminente da criatura à caverna. Rapidamente, Steven arrancou um fragmento da esfera para levar consigo e os dois correram para a segurança, guiados pelas sombras sinistras e ruídos ameaçadores que a criatura emitia. Eles conseguiram ver a forma completa do ser, justo antes de escaparem para a lançadeira e selarem a escotilha. De volta à segurança precária da lançadeira, Dave repreendeu Steven pela imprudência, mas Steven, obstinado, defendeu a importância vital da esfera e jurou que não hesitaria em usar a arma se necessário. Foi quando Ryan apareceu, igualmente furioso, criticando as ações de Steven. A discussão esquentou.
e Ryan acabou agredindo Steven fisicamente, justo quando o computador emitiu um alarme urgente. Leona, alertada pelo alarme, saiu para investigar e encontrou um corredor inundado pela substância viscosa. Antes que pudesse processar o que acontecia, foi puxada para trás, para outra área do módulo. Era Frank quem trazia notícias ainda mais alarmantes. O extraterrestre havia perfurado a parte inferior da cobertura e infiltrado-se no módulo de pouso. Em um esforço para encontrar refúgio, se esconderam no laboratório, onde o ar tornou-se pesado e difícil de respirar. Foi então que as luzes se apagaram e um ruído bizarro começou a ecoar das unidades de plantas atrás deles, sinalizando a presença iminente do extraterrestre no mesmo espaço confinado. Frank empurra Leona para fora da sala com urgência, e enquanto ela corre pelo corredor, os gritos agonizantes de Frank ressoam atrás dela. O extraterrestre o matou. Aterrorizada e ofegante, Leona alcança a sala de controle e compartilha a terrível notícia com o resto da equipe. Ouvindo isso, Ryan explode de raiva contra Steven, culpando-o por ter trazido inadvertidamente a criatura com eles. O extraterrestre não só havia feito um buraco no casco, mas também danificado o gerador. E agora, com as câmeras de segurança fora do ar, eles estavam às cegas, sem contato visual com Richard ou qualquer parte da nave. A única saída seria reativar o gerador de backup, uma tarefa quase impossível sem poder rastrear os movimentos do extraterrestre. Sentindo o peso de sua responsabilidade, Steven se oferece para realizar a tarefa. Armado e cauteloso, ele se dirige ao gerador e, com algum esforço, consegue restaurar o sistema de comunicação. A equipe, agora com acesso ao rastreamento, alerta Steven de que o extraterrestre está por perto. Enquanto tenta retornar, os ruídos sinistros preenchem o ar ao seu redor. Por sorte, Ryan age rapidamente, puxando Steven de volta para a sala de controle. Juntos, eles rapidamente formulam um plano para expulsar a criatura da nave. Leona, agindo sob pressão, abre as escotilhas de ar seguidas da porta do laboratório e corre para se esconder em outra sala. O extraterrestre, atraído pela abertura, começa a se mover através das escotilhas de ar. Richard tenta ativar o motor para queimá-lo, mas a interferência da criatura bloqueia o sinal. Em um momento de pânico, Steven corre para salvar sua vida, e Leona sai para ajudá-lo. No último segundo, Richard consegue recuperar o controle do motor e aciona-o, atingindo a criatura com uma labareda intensa. Embora ferida, a criatura não é detida e avança na tentativa de alcançar Steven, que é desesperadamente puxado para dentro da nave por Dave. Um dos tentáculos da criatura, no entanto, fere o braço de Dave justo quando conseguem fechar a porta, deixando uma parte do tentáculo presa e a criatura batendo em retirada para a caverna. Com rapidez, Ryan fecha as esclusas de ar enquanto os outros trabalham para selar o buraco feito no casco. Em meio ao breve alívio, a equipe encontra o corpo de Frank, uma visão que devasta todos e faz Steven se lembrar dolorosamente de Amy. Ela tinha implorado para ele não ir na missão, mencionando não só que estava trabalhando em uma vacina, como também revelando que estava grávida. Uma nova vida que fazia Steven questionar suas escolhas. Mesmo com os apelos emocionados de Amy para que ficasse, Steven havia tomado sua decisão. Ele acreditava que salvar o planeta era uma causa maior do que qualquer questão pessoal. Enquanto isso, Dave, com o braço ferido pelo tentáculo alienígena, se dirige ao laboratório para receber os primeiros socorros, enquanto Steven examina o pedaço do tentáculo que havia arrancado da criatura. A análise revela algo surpreendente. A criatura era um biorobô, construído do mesmo material enigmático da esfera. Isso sugeria que a esfera foi projetada para criar esses monstros desde o início. Steven compartilha com Dave que o tentáculo o infectou com uma bactéria dotada de um mecanismo de defesa extremamente potente. O sangue de Steven, agora alterado pela infecção, poderia ser a chave para desenvolver uma vacina capaz de salvar a Terra. Em meio às investigações, ao fazer um corte no tentáculo, as luzes do laboratório começam a falhar erraticamente. Steven se recorda da visão que teve na Terra, percebendo que o extraterrestre funcionava como um transponder, uma ferramenta de colonização usada por sua espécie. Determinado, Steven decide que precisam eliminar o extraterrestre e reconfigurar a esfera. No entanto, Ryan, temendo mais imprudências, tranca Steven no laboratório, acusando-o de colocar todos em perigo com sua obsessão. Ryan insinua que Steven vê as vidas como descartáveis, e Dave concorda, criticando Steven por seu desejo de ser visto como herói, sem verdadeira consideração pela humanidade. Essas acusações fazem Steven lembrar de sua última briga com Amy, quando ela o acusou de ter um complexo de salvador antes de tirar sua pulseira e sair. Enquanto continua isolado no laboratório, Steven formula uma teoria que Richard confirma após revisar os registros da viagem. Eles não saltaram apenas pelo espaço, mas também pelo tempo.
Eles ainda estavam na Terra, mas 4 bilhões de anos no passado, antes de qualquer vida existir. A esfera que eles trouxeram era a mesma que seria descoberta por paleontólogos no futuro. Com essa revelação, Steven fica emocionado ao compreender que o fragmento da esfera que havia coletado era o mesmo que no futuro seria transformado na pulseira de Amy. Ele começa a escrever uma mensagem nesse fragmento, ensinando Amy como ativar a esfera que deixariam para trás. Enquanto isso, no presente, Amy, ainda no laboratório, lida com a dolorosa notícia de que a missão falhou. Subitamente, Richard traz notícias ainda mais alarmantes. Ryan estava preparando explosivos para destruir a esfera e havia desativado seu rádio para bloquear qualquer tentativa de dissuasão. Steven pede a Richard que reabra a escotilha de ar, e ao sair, se depara com Ryan pronto para detonar as bombas. Steven, então, tenta convencer Ryan de que há uma solução melhor que simplesmente destruir a esfera. A conversa de Steven com Ryan é abruptamente cortada por um disparo inesperado que atinge Ryan, tirando sua vida instantaneamente. É Dave, que conseguiu escapar através da escotilha de ar. A infecção parece ter afetado sua sanidade, fazendo-o acreditar que foi escolhido pelo extraterrestre para corrigir a humanidade, vista por ele agora como uma anomalia da esfera. Em um momento de desespero, Steven lança o cubo de Rubik de Leona contra a parede, usando-o como distração para atirar em Dave, que, ferido, foge apressadamente. Rapidamente, Steven ativa a bomba e sai correndo, disparando um sinalizador para atrair a atenção do extraterrestre. Ele o leva em uma perseguição frenética até a sala de controle, onde consegue trancá-lo. Mas enquanto corre pelos corredores, Dave, ainda tomado pela paranoia, abre fogo contra ele. Steven se esconde, mas o extraterrestre, implacável, arromba a porta e avança em sua direção. Com um tiro rápido, Steven consegue afastá-lo momentaneamente. Enquanto tenta escapar, ele retorna à sala de controle, onde encontra Dave mais uma vez, pronto para atacá-lo. Antes que Dave possa agir, o extraterrestre intervém, eliminando Dave, permitindo que Steven fuja do transbordador segundos antes da bomba detonar, erradicando a criatura. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, gostei, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Exausto e debilitado, Steven desmaia ao ar livre. Pouco depois, Richard o desperta tentando estabelecer contato. Richard expressa seu desejo de resgatá-lo, mas uma tempestade impede seu avanço. Steven, com a voz firme, instrui Richard a permanecer seguro enquanto ele retorna à caverna para tentar utilizar a esfera. Enquanto isso, no presente, Amy, ao reencontrar sua pulseira, descobre a mensagem de Steven. Usando-a, ela ativa a esfera, criando um elo momentâneo entre passado e presente. Steven e Amy se reconectam brevemente, um encontro que transcende o tempo. Ele rapidamente compartilha a fórmula da vacina e declara seu amor antes de a conexão se romper. Em seguida, Steven sucumbe à falta de oxigênio na caverna. Amy, agora consciente de sua perda, chora a morte do marido. Meses depois, Amy se dedica a criar seu filho, que nasce saudável graças à vacina desenvolvida. Apesar do profundo luto, ela se consola sabendo que a vacina está contribuindo para melhorar a Terra, um legado do amor e sacrifício de Steven. E assim o filme se encerra. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10 mil por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.